Gente, boa noite. Dando sequência no curso Formação de Soldados, né? Com exigências de nível superior. Nós vamos aí hoje trabalhar a lei, né? A lei de preconceito. Conhecido aí como a lei de racismo, certo? A lei de preconceito. Mas antes disso, interessante, né? A estrutura da sala ficou legal. A estrutura da sala ficou legal. Porque, para quem não me conhece, a gente vai vindo, quem tiver novo, a gente vai vindo ainda. Tenente Cláudio Moisés. Hoje estou trabalhando na DRH. Fui transferido, certo? E eu gostei da estrutura da sala. Olha lá, cheio de aprovados, ó, cheio de aprovados. Do primeiro curso, nível superior. E amanhã a sua foto que estará ali, ó, com certeza, né? Só dedicar aí aos estudos que nós iremos conseguir aí essa massa de aprovação, né? Mais de 50% dos alunos do curso magistral foram aprovados. Mas isto é em decorrência da administração do curso, que hoje, né, a meu ver, aí está com os melhores professores do mercado, de tal forma que vocês veem os professores, professor de uma disciplina, mas trabalha outras disciplinas. E o magistral é um curso focado exatamente para os cursos da polícia, diferente de outros cursos que dão matérias de todos os cursos, né? Então, se vocês perceberam, a maioria dos professores aqui, voltados para o curso da Polícia Militar, são aí oficiais, né, e praças da Polícia Militar. Então, nós vamos hoje continuar a nossa empreitada, trabalhando a lei de racismo, e vamos ver que hoje nós vamos fazer uma interdisciplinaridade, né? Nós vamos fazer passar por diversos temas, né? Como Constituição Federal, né? A própria lei de racismo, ou seja, a lei do preconceito de raça, etnia, credo, religião. E vamos fazer a diferenciação hoje, com certeza muitos de vocês sairão daqui hoje, como é sempre o nosso objetivo, com um conteúdo diferente, né? Quando falamos da Lei Maria da Penha, muitos achavam que sabia da Lei Maria da Penha. Aí no final da aula viu que muitos posicionamentos eram o quê? Equivocados. E tenho certeza que vocês irão bem na prova se cair a Lei Maria da Penha. E eu fiz hoje uma leitura, né? Nós tivemos só uma prova de nível superior, né? Então eu peguei a prova, imprimi, né? Nós vamos até fazer uma questão aqui hoje, antes de entrar na nossa matéria específica, e não caiu Maria da Penha. Não caiu Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, de 2006, ela cai em diversas provas. Então, como ela não caiu no primeiro concurso, provavelmente ela vai cair, poderá cair nesse concurso. A lei de racismo também não caiu, né? A lei de racismo, ou a lei de preconceito, né, que é o título da lei, ela é lei de preconceito, também não caiu. Então são temas aí interessantes, que podem ser trabalhados tanto na parte de lei extravagante, como pode ser trabalhado também com relação à Constituição Federal, beleza? Mas eu lembro que no primeiro dia de aula que eu ministrei para vocês aqui, eu virei e falei com vocês, é importante saber o conteúdo do artigo 1º, o conteúdo do artigo 2º, o conteúdo do artigo 3º e do artigo 4º. Lembra que eu falei que não é saber o que está na Constituição, é saber o conteúdo que está em cada dispositivo. Você lembra disso? Então hoje, quando eu peguei a prova, estava dando uma lida, a primeira questão de constitucional, se você tivesse tido essa aula e atentado ao que eu disse, você iria acertar. Agora, se não fez isso, iria errar. Porque como eu disse para vocês, né, quando eu tenho a Constituição Federal, né, em seu artigo 1º, ela vai definir o quê? Os princípios internos, ou, para outros, fundamentos da Constituição, certo? Aí eu falei para você tem que saber o que está no artigo 1º. Aí vai estar lá, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, pluralismo político, não foi? E é lá que está no seu parágrafo único falando que o poder emana do povo,
através de seus representantes ou de forma direta nos termos da lei. E aí nós temos aí o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Então isso tudo está no artigo 1º, que diverge do conteúdo do artigo 2º, que lá traz o quê? A separação dos poderes. Traz lá a separação dos poderes, falando que o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo são harmônicos e independentes entre si. Certo? Aí depois eu falei, ó, você tem que saber também o artigo 3º, que vai trabalhar o que? Os objetivos. Como diminuir a desigualdade social, erradicar o que? A pobreza. Certo? Então tem os objetivos no artigo 3º. Você tem que ter isso bem solidificado. Você não precisa decorar tudo. Você sabendo mais ou menos onde que está ali, ó, por eliminação você acerta a questão. E por último, eu utilizei o artigo na Lei Maria da Penha. Lembra que nós falamos do artigo 4º da Constituição, que trata sobre os princípios internacionais? Internacionais. Lembra que nós falamos dos princípios internacionais? E aqui eu destaquei na aula da Maria da Penha, né, em seu artigo 1º, né, quando nós estávamos trabalhando lá os tratados em respeito à edição à Lei Maria da Penha, nós falamos aí da preservação dos direitos humanos. Foi ou não foi? Então, não estou querendo mostrar para vocês aqui que só pela aula que vocês tiveram comigo, talvez você conseguiria acertar a questão número 1, mesmo sem saber tudo isso. Só se você lembrasse que a preservação dos direitos humanos está no artigo 4º. E se está no artigo 4º, quer dizer que representa o princípio no âmbito que? Internacional. Mas se você for no artigo 4º, você vai ter outros, como a autodeterminação dos povos, a não intervenção, certo? Porque os estados, eles são independentes entre si, certo? Então, você tem lá os princípios no âmbito internacional, está no artigo 4º, você tem lá os objetivos no artigo 3º, a separação no artigo 2º e os princípios internos ou fundamentos no artigo 1º, que deve ter sido já trabalhado com vocês aí na Constituição Federal pelo professor de Constitucional. Mas é bom fazer questão, como eu falei para vocês, questões é quase 70%, que aí você vai estar o quê? Solidificando a parte teórica e relembrando aquilo que você errou. E quando você estuda de forma desordenada, né, você não adianta saber que preservação dos direitos humanos está na Constituição? Como assim? Falou de direitos humanos, hoje qualquer um sabe que direitos humanos, mesmo quem não estuda, direitos humanos, está cheio de negócio na mídia aí, policial. Ah, não tem que jargão que direitos humanos não atinge o policial. Todo mundo sabe dessa palavra, mas tem que saber que ele está o quê? A preservação dos direitos humanos está no artigo 4º, que é princípio o quê? Internacional. E também na Lei Maria da Penha está expresso, né, a previsão que a lei, ela respeita o quê? Os direitos humanos. Tudo isso para chegar na questão aqui e mostrar para vocês que a prova, gente, a prova não é difícil, sabe? Eu até costumo falar, a prova não é difícil. Nós que não estamos preparados. Ué. A prova não é difícil. Eu vou ler a questão aqui, depois você fala assim, nossa, era só isso mesmo. Ué. E uma questão que você não pode errar na prova. Já falei, se for errar, erra lá a probabilidade. Se você tiver com dificuldade. Mas a questão você não pode errar. Olha para vocês verem. E eles costumam falar que eu costumo acertar as questões da prova, né? Eu tenho aí, de vez em quando parece, você fala assim, você acerta a questão. Não é que eu acerto, não tem que eu tenho acesso, não tenho acesso à questão, não tenho. Mas como você vai fazendo muitas questões, aí você vai vendo o tipo de questão que cai, e normalmente as questões se repetem. Pega aí, até as questões do CFO se contrapõem às questões de soldado do presidente de direitos humanos. Tá, peguei a prova do CFO e fui olhar as questões de direitos humanos, a mesma questão de direitos humanos. Então guarda aí direitos humanos, você tem que saber aquele artigo 3º de cor. Né?
que fala que garante o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não foi uma prova só da polícia, não. Foi N provas. E o artigo TI cai desse jeito. Marca a alternativa que representa o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí coloca lá, um tanto de coisa, fala assim, não tortura, não tratamento escravo. Fala, isso aí está na declaração. Sem escravatura, sem servidão, está lá. Vai falar, eu quero o artigo 3º. Se você não decorou com o artigo 3º, está falando, né? Segurança, vida e liberdade pessoal, você vai errar a questão. E pode fazer uma consulta no banco de dados da prova da polícia. Não caiu, não foi uma, não caiu, não foi duas. Caiu essa mesma questão no curso de soldado e caiu também no CFO também. Essa mesma questão. Conforme o artigo o quê? 3º. Isso, se cair, vocês não errarem. E quando cai a questão, né? Quando eu vou lá, pontuo. Não caiu a questão, se eu der ela em sala de aula, eu faço contato com os alunos que tem que pagar alguma coisa para mim, né? Fazer uma festa, né? Alguma coisa, né? Dar um presente, né? Pouco ovo não, pô. Então, deixa eu chegar na questão aqui. Uai, cadê a questão? Aqui, ó, achei. Gente, vou falar pra você, ó, quem está começando a fazer concurso agora, tá aí, tem que saber fazer prova também. Eu falo com vocês, tem que saber fazer prova. Não é sair pegando e lendo tudo, não. Normalmente o cara não tem tempo de ler tudo. Então, você vai ali, pega a prova, primeiro e faz uma questão. Você fala, esse tema cai aqui. Você vai lá e lê ele bem. Né? Muitas vezes você vê e fala assim, o cara é bom pra caramba e não passa. O outro liga mais ou menos, está caladinho na boca, está só fazendo a técnica que é passada para ele, ele vai e passa. Então, olha aí a questão 11 da prova azul do curso de formação de soldados com exigência de nível superior. Marque a resposta que contém todos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Sabe o que é isso aqui? Marque a resposta que está no artigo 1º da Constituição Federal. É isso que quer dizer. Só que mudou. Ó, marque a resposta que contém todos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Marque a resposta que tem todos os fundamentos. Eu quero que está no artigo o quê? 1º. O que não tiver no artigo 1º não é essa. Então você vai lá. Soberania tá? O legislativo. Então já vai que o legislativo está aqui, ó. Poder legislativo, executivo e judiciário. Então já não é letra A. B, soberania tá? Cidadania tá? Dignidade da pessoa humana? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Pluralismo político? Então você marca essa. Que dificuldade essa questão? Dificuldade é que tem que ficar 10 minutos memorizando, está no artigo 1, 2, 3 e 4. Mas vai te ajudar amanhã para qualquer concurso que você for fazer que caia direito constitucional. C, soberania tá? Soberania tá? Cidadania. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Está no artigo 3º. É o objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o objetivo. Construir uma sociedade livre. O termo já fala. Construir. E olha, meus amigos, não é regra, tá? Não é regra. Mas guarde aí. Os objetivos em ré começam no infinitivo, né? Mas não quer dizer que toda a questão vai estar no infinitivo. Que eu posso colocar construindo, como colocou aqui. Mas uma técnica, né, mais ou menos, na dúvida, lá na redação da lei está no infinitivo. Mas você pode colocar no gerúndio, como está aí na questão. D, soberania tá? Cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a prevalência dos direitos humanos. Onde está a prevalência dos direitos humanos? Com a aula da Lei Maria da Penha, você eliminava a letra D. Porque na aula eu frisei, quem pode revelar lá, frisei e falei a mesma coisa que eu estou falando aqui. E por que eu quis trazer essa questão número 1? Porque muitas vezes a gente fala, o aluno não acredita. O aluno não acredita. Aí ele leva a bomba.
né? Tá que nem até aquele ditado, né? Eu tava de ministrar aula, o cara fala, e se? Aí eu falei assim, ó, eu tô falando, amanhã você vai chegar na loja, vai comprar mercadoria e vai assinar a garantia lá. Aí tem aquele ditado, como que é aquele ditado? Enquanto tiver cavalo, São Jorge, não anda a pé. Então vocês têm que ficar atentos. Na hora que o professor frisou que cai na prova, vocês têm que marcar, estudar isso. Porque vai cair na prova, você vai errar. Toda aula que eu ministro, eu falo isso no artigo 1, 2, 3, 4. O cara vai lá, faz a prova, você TSP e erra a questão. Aí, não tem jeito. Vocês têm que errar a questão, vou repetir. Aquela questão inédita. E olha lá que aqui nós estamos preparando vocês. É para acertar a questão também. Né? Acertar a questão. Então fiquem o quê? Atentos aí, né? E aí, lembrando aí da Lei Maria da Penha, que foi a última lei que nós estudamos. Beleza? Meus amigos, vou montar um quadrinho para vocês aqui. Vou montar um quadrinho. Tem que decorar o quadrinho. Né? Tem que decorar o quadrinho, porque o camarada confunde. Porque nós temos algumas classes de crimes que têm características semelhantes e características diferentes. Né? Porque hoje nós vamos falar o quê? Do racismo. Mas a lei 7.716, que nós vamos estudar agora, a lei de preconceito, de raça, etnia e cor, ela trabalha vários modelos de discriminação. Certo? Mas a Constituição, ela fala que o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito são inafiançáveis e imprescritíveis. Já os crimes hediondos, a tortura, o tráfico, o terrorismo, que é os 3T, e os crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E a doutrina acrescenta também o induto, que seria uma modalidade de graça. Então você tem que ter aí, né? Você tem que estar bem atento, certo?